Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui de Joinville, e estou aqui para nós trabalharmos, conversarmos sobre a lição número 9 da classe dos adultos. Aqui no canal IADIO EBD você tem todas as pré-aulas, né, dos adultos, dos jovens, você pode estar acompanhando na playlist e ali, se quem sabe você não assistiu alguma dessas lições, você pode estar lá acompanhando e revendo. Então, hoje nós vamos trabalhar a lição número 9. Estamos aqui nos estúdios da IADIO. A IADIO é pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior. E o departamento da Escola Bíblica Dominical é coordenado pelo pastor Eliseu Melfior, que é também o vice-presidente da IADIO. Tá bom? Nós estamos trabalhando juntamente com o pastor Eliseu e também pastor Anderson Nunes e pastor Ivaldo Costa. Essa é a coordenação do departamento da Escola Bíblica Dominical aqui de Joinville. Eu aproveito para fazer um convite a você também, para compartilhar esses vídeos, também inscrever-se no canal e se quiser deixar algum comentário. Também faço um convite para que você acompanhe os nossos programas da Escola Bíblica Dominical na rádio 107,5 FM, todas as sextas, a partir das 21 horas, nós temos o programa da EBD, programa EBD em Foco, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Vamos para a nossa lição, então, nossa pré-aula. Quem é o Espírito Santo? Esse é o tema da lição número 9. Estamos trabalhando o tema geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós vamos ver, então, nesta oportunidade, sobre o Espírito Santo. O texto áureo encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17. A verdade prática diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la, tá bom? E nós temos os nossos objetivos. A lição traz 3 objetivos. O primeiro, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. O segundo objetivo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E aí sim, no terceiro objetivo, nós vamos identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente, tá bom? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 17 e também o versículo 26. Também João, capítulo 16, o versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Você pode fazer leitura aí, né, desses versículos que são a leitura bíblica em classe, onde vai apoiar toda essa lição. Vamos lá. Falar sobre o Espírito Santo. Para nós entendermos quem é o Espírito Santo, nós precisamos entender alguns atributos, algumas características, entender um pouquinho sobre a Trindade, como foi falado em algumas lições anteriores. As heresias que se sobressaem, que se levantam contra a Trindade, elas também atingem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz parte da Trindade. Então, como introdução, trago aqui alguns pontos importantes que o professor precisa basear a sua lição. Primeiro, nós temos o costume de dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Essa expressão terceira pessoa da Trindade não significa que ele é a terceira pessoa, né, assim, em quantidade. Não, ele é da mesma substância de Deus. São apenas funções, né, em tempos que agiram, tiveram mas, por exemplo, Deus, o Criador de todas as coisas, o Filho que executou, Jesus, né, executou
projeto da salvação, e o Espírito Santo é o que está hoje conduzindo a igreja. Então, funções diferentes, mas eles são os três juntos, né? Tem um termo na teologia que a gente usa, que é o termo chamado pericorese. Tivemos algumas lições atrás e foi comentado sobre isso. Pericorese significa um contém o outro, né? Sem nenhum deles perder a sua identidade. Então, esse é a Trindade. Foi trabalhado já há algum tempo atrás. Então, a terceira pessoa da Trindade é porque é a função que ele exerce com a igreja hoje. Não que seja a terceira pessoa, né? Outra coisa importante para falarmos ainda na introdução é sobre a deidade. Nós vamos trabalhar aqui nos tópicos, né, a deidade do Espírito Santo, os atributos, as obras. O Espírito Santo esteve desde o princípio, né? Ele é Deus. Então, ele nunca foi criado, ele sempre existiu. É importante os alunos terem essa consciência. Ele tem os seus atributos de personalidade, como diz lá em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele também, o Espírito Santo, ele revela a identidade de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. São versículos importantes que você pode mencionar, anotar aí, para mencionar para os seus alunos. O que diz 1 Coríntios 12, 3? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, ele revela a identidade de Jesus. O Espírito Santo é o próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito Santo opera na igreja. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, alguns tópicos importantes para mencionarmos aqui na nossa introdução. Outra coisa também, a teologia que estuda a doutrina do Espírito Santo, ela é chamada de pneumatologia, tá? Pneumatologia, a doutrina que estuda o Espírito Santo. Nós podemos mencionar também aqui algumas características da personalidade do Espírito Santo. Você pode tomar nota aí e passar para os seus alunos. Por exemplo, o Espírito Santo, na sua personalidade, ele é inteligente e raciocina. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele tem emoções e sensibilidade. Romanos capítulo 15, versículo 30. Ele é volutivo, tem vontade própria. Atos, capítulo 16, versículo 7. Ele distribui dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele se entristece, né? Fica triste. Isaías 63, 10. Ele guia e ensina. Salmo 143, 10. Ele dá descanso. Isaías 63, 14. Ele fala. Atos, capítulo 13, versículo 2. E ele intercede. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Agora temos também alguns atributos divinos do Espírito Santo, né? Confirmando a deidade, como, por exemplo, onipresente, Romanos capítulo 15, versículo 19. Ele é também onisciente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E ele é eterno, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele é santo, ele é verdade, ele é sábio. São características do Espírito Santo. Como a nossa lição diz, né? Nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo. E para não sermos enganados com heresias que têm surgido aí nos anos, né? Nós precisamos conhecê-lo, conhecer o Espírito Santo. Primeiro tópico, consolador. E aqui o primeiro subtópico traz o outro consolador. O comentarista traz o versículo ali de João, capítulo 14, versículo 16,
que é a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco. Marque essa palavra aí, outro consolador. O que significa? Né? Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, o seu Paracleto, né? Mesmo alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, no grego allos, significa outro da mesma natureza, né? Da mesma espécie, da mesma qualidade. Importante pegar essa palavra no original, né? No grego, allos, porque temos algumas heresias que pegam outro termo, né? E aí dizem que era uma substância inferior a Deus, e aí surge as heresias, tá bom? Mas nós entendemos, como está aqui na palavra de Deus, né, que esse outro consolador era alguém da mesma espécie, da mesma natureza, ou seja, era Deus que estaria conosco e está conosco todo o tempo, tá bom? A palavra, o subtópico número 2, Paracleto, capítulo 16, versículo 17, né? Diz ali, capítulo 16, versículo 7, ou melhor dizendo, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então essa palavra consolador, aqui o comentarista trabalha também, quem é esse consolador? Né? O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Então esse consolador é o Espírito Santo. No grego, no original, é parakletos, né? Que vem da preposição para ao lado de próximo, e do verbo kalel, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor. Olha só, defensor. O Espírito Santo é o nosso defensor, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso auxiliador e é o nosso ajudador. Ele está conosco, nos auxiliando, nos defendendo, advogando, né? Esse é o Espírito Santo, o Paracleto, Consolador. Também, subtópico número 3, fala seu uso no Novo Testamento. Aqui o termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus é traduzido por advogado. Um subtópico bem pequeno, mas que confirma, mais uma vez, característica desse Espírito Santo, ser um advogado. Ele intercede ao Pai por nós. Ele intercede, né, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda a orar, nos ajuda a enfrentarmos as dificuldades, nos convence do pecado. Todas essas características são as características de um advogado, de um defensor, né? De alguém que nos auxilia, nos ajuda quando estamos cansados, estamos fatigados com os problemas, as dificuldades. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos anima, nos fortalece, nos alegra. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Por isso, esse é o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Tópico número 2, a sua deidade, atributos e obras. Trabalhe agora conhecendo mais a fundo esse Espírito Santo que é Deus, né? A sua deidade. E aqui o tópico número 2 vai trabalhar aqui a divindade do Espírito Santo revelado na Bíblia, de maneira que os nomes, né, nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o comentarista traz aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Talvez você diga, mas eu achei que o Espírito Santo só passou a existir no Novo Testamento, ali em Atos capítulo 2. Não, ele era Deus. E desde a criação de todas as coisas, o Espírito Santo estava junto.
Quando Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali está a Trindade unida na construção do seu maior projeto, né? Nós vimos aqui, o comentarista traz aqui, o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, né? No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia já que o Senhor se tinha retirado dele. Essa expressão, o Senhor se apossou, o Senhor se retirou, se refere ao Espírito Santo, que vinha sobre a vida de Sansão com uma força sobrenatural, né? Algo especial de Deus na vida daquele homem para enfrentar os inimigos da sua época. E assim o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Também o Espírito Santo de Javé, né? Ou seja, o Espírito do Senhor, o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. E confirma, comprova, né? Deixa claro na Escritura de Gênesis, Apocalipse, nós podemos entender a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus também. O Espírito Santo é Deus também. Fica claro, então, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Você, aluno, você, irmão, você, professor, não pode ter essa dúvida e não pode ser enganado aí por heresias, né, que venham a confundir a sua mente. É importante, quero fazer menção aqui para você, professor, você com certeza já tem a sua declaração de fé e você usá-la na aula, né? Usar na própria aula. Você pode observar aí, no capítulo 6, nós temos sobre o Espírito Santo várias passagens aqui compiladas da doutrina do Espírito Santo, né, que você pode estar lendo com seus alunos e estudando também, trazendo. Nós temos aqui seus nomes e títulos, nós temos a deidade do Espírito Santo, ó, o que estamos trabalhando, eu vou ler um pedacinho aqui. Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois Espírito Santo é Deus. Aparecem como nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. Isto mostra clara e inconfundivelmente a divindade absoluta do Espírito Santo, pois ambos são da mesma natureza e de uma só substância. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3. Outro versículo também, olha só, né, que nós podemos mencionar aqui. Ananias, por que enchesse Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Atos, capítulo 5, versículo 3, 4. Outro versículo que comprova a deidade do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então não se trata de uma doutrina isolada, pois a Bíblia, além de afirmar a deidade do Espírito Santo, também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus, tá bom? Faça uso da sua declaração de fé e traga para os seus alunos, né, comentando, faça os seus alunos pesquisar na declaração de fé. É muito importante nós termos, né, esse material, uma doutrina compilada exclusivamente por estudiosos da Bíblia, que extraíram e fizeram, né, por temas. Então é muito importante a gente estudar, fica melhor para estudarmos e entendermos a nossa linha teológica. Continuando aqui, né, o tópico número 2, ainda trabalhando sobre a deidade do Espírito Santo, atributos e obras. Nós vamos, o segundo subtópico fala seus atributos. Então, já mencionei algumas, vamos aprofundar um pouquinho mais também. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente. O Espírito Santo é onipotente. Romanos, capítulo 15, versículo 19. Faça a leitura com a classe
desse texto. As Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e milagres. Também temos referências bíblicas aqui. O Espírito Santo, outro atributo, ele é a onipresença. É outro atributo incomunicável de Deus, que pertence a Deus, pertence a Jesus, pertence ao Espírito Santo, né? Como a terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmo 139, do 7 ao 10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos, né? O Espírito Santo conhece. Podemos muitas vezes enganar alguém, alguma pessoa, mas não enganamos ao Espírito Santo, porque ele conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso futuro, né? E isso é ser onisciente. O Espírito Santo, ele é onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito eterno. Interessante, nós trabalhamos na lição anterior sobre a humanidade de Jesus, né? Jesus viveu a experiência humana. E você observando Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, e Jesus como homem, ele precisou da ajuda do Espírito Santo. Ele orava, ele intercedia ao Espírito Santo que o ajudasse, né? Se o próprio Jesus precisava do Espírito Santo, que dirá nós, né? Jesus 100% homem, 100% Deus, mas na sua humanidade, ele muitas vezes orou, pediu ajuda ao Espírito Santo, foi dirigido pelo Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério aqui nesta terra. E nós também precisamos do Espírito Santo, esse advogado, esse intercessor, esse consolador que está conosco, nos ajudando, intercedendo, né, nos dando a direção. Amém? Que o Espírito Santo possa conduzir a tua vida, como foi o tema do ano passado aqui da nossa IAD, da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Suas obras, né? Terceiro tópico, são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Nós estudamos também na lição anterior que Jesus Cristo veio a este mundo por uma obra do Espírito Santo. Ele gerou no ventre de Maria, né, Jesus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Guia, né? O Espírito Santo guia o seu povo, são obras dele. Temos várias referências bíblicas ali que você pode estar lendo, escolhendo alguma ou lendo com seus alunos. O Espírito Santo também é o Senhor da igreja. É Ele que conduz a igreja, é Ele que dirige a igreja. É Ele que está conosco, né? Santificador dos fiéis, é Ele que nos santifica. Romanos capítulo 15, versículo 16. O Espírito Santo habita nos crentes. Glória a Deus. O Espírito Santo está conosco, habitando em nossos corações. Né? João capítulo 14, versículo 17. Ele é o autor do novo nascimento. As pessoas que se voltam, né, para Jesus, para aceitar Jesus como seu Salvador, é o Espírito Santo que convence elas do pecado e faz uma obra extraordinária nos seus corações. Que elas reconhecem Jesus como seu Salvador, né, e nascem de novo por uma obra do Espírito Santo, que entra na vida da pessoa e começa a trabalhar no coração da pessoa, convencendo ela dos seus erros, dos seus pecados e fazendo gerar no seu coração um processo de santificação, né? Que ela vai buscando cada vez mais, através da palavra, através do discipulado, crescendo na graça, no conhecimento, e o Espírito Santo vai operando na sua vida. Glória a Deus, né? O Espírito Santo também é o distribuidor dos dons espirituais, como já havia mencionado. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 11. Ele distribui os dons na igreja. Para quê? Para a edificação da igreja, né? Para edificação, para crescimento espiritual, para que o reino possa crescer, ele distribui conforme a sua vontade. Uns para pastores, evangelistas, obreiros, né? E aí tem as funções específicas, os ministérios
que conduzem a igreja, e é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Amém? Glória a Deus por isso, né? O Espírito Santo agindo no meio da igreja, o Espírito Santo trabalhando. Eu quero mencionar aqui também, não existe hierarquia entre eles, como eu já falei lá na introdução. Não existe um é primeiro, outro é segundo, outro é terceiro. Eles são Deus, né? Deus, a Trindade, né, em 3 funções. O Deus Pai, inclusive na página 42, você pode ler aí na página 42, está bem claro isso aqui, na página 42 da nossa declaração de fé. Olha o que diz: há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das 3 pessoas está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras. Olha as funções, né? O Filho executou-as. O Pai planejou a redenção. O Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o consolador e ensinador. Funções, né? Então não existe hierarquia entre eles. A nossa declaração de fé, na página 42, fala muito claro, muito preciso sobre essas funções deles, né? Da Trindade. Então, é importante nós entendermos isso, porque quando entendemos a Trindade, nós estamos entendendo quem é o Espírito Santo. E agora vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico da nossa lição, o comentarista nos traz as heresias. Heresias antigas e novas, heresias, né, que se opõem à Trindade. Se opõe à Trindade, com certeza também se opõe ao Espírito Santo, né? E aí o comentarista traz aqui os arianistas, né, de Ario considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Então, os arianistas, né, negam a divindade de Cristo e também a do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar atento a essa heresia, o arianismo, né? Outra heresia que é comentada aqui, o comentarista traz, os tropicianos. Tropicianos. Era uma seita do Egito, o nome vem de tropas, né, figura. Atanásio, assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Eles diziam ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura. Então, eles também é considerado também uma heresia, pois não reconhece o Espírito Santo a sua deidade, né? Acredito ser um anjo. E aí nós temos uma outra heresia antiga, né? Que é a pneumatomacianos. Pneumatomacianos, né? Surgiram depois dos tropicianos e eram os opositores do Espírito. Eram os opositores. O nome foi dado por Atanásio ao grupo religioso liderado por Eustáquio, né, em 300 a 380, que não aceitava a divindade do Espírito Santo. Então, arianistas, tropicianos, pneumatomacianos são heresias antigas, né, e que negam a divindade do Espírito Santo, ou da Trindade. Então é importante nós termos esse conhecimento histórico, e nós conhecermos essas heresias, pelo menos pelo seu nome, identificar elas, né? Quem conhece o Espírito Santo, quem conhece a doutrina do Espírito Santo da Trindade, jamais vai cair em alguma heresia como esta. E nós temos, no subtópico número 2, as heresias na atualidade. Então, são dessas heresias antigas, vêm as suas ramificações e chegam até os nossos dias, né, através de alguma religião
e nós precisamos também conhecê-la conforme o comentarista nos traz aqui. Nós temos aqui o grupo religioso Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, eles seguem aí a linha dos pneumatomacianos, negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, e seus líderes alegam que o fato do Espírito Santo falar, ensinar, né, dar testemunho, ouvir, não prova que ele tenha personalidade. Essa é a alegação dos líderes aí das Testemunhas de Jeová. Eles pegam, né, o versículo ali, 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Então, seus teólogos argumentam, né, a água e o sangue dão testemunho, por isso a água e o sangue não tem, se a água e o sangue não têm personalidade, segundo eles, o Espírito também não tem personalidade. Mas isso trata-se, é claro, que é de uma aplicação infeliz, né? Uma exegese distorcida do texto. Porque o texto de 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, você tem que ver o contexto, olhar o versículo 6, o texto em tela ali é uma reiteração do versículo 6, e este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e o sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Essa é a interpretação, né, desses versículos que eles usam de maneira distorcida. A água e o batismo é a unção de Jesus. O sangue é o sangue expiador que ele derramou na cruz, né? Então são dois elementos, esses dois elementos, provas da obra que Jesus realizou, né? E o Espírito Santo é uma testemunha disso que Jesus realizou. Além disso, também os testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo não se trata de uma pessoa, mas de uma força ativa de Deus. Olha só, né? Segundo eles, o Espírito Santo é uma força ativa de Deus e argumento que o Espírito Santo foi derramado sobre os seus seguidores. Como pode uma pessoa ser derramada? E aí, muitas vezes, nos interpelam, né? E pegam pessoas com pouco conhecimento e aí confunde a mente das pessoas. Começam com essas perguntas: como pode uma pessoa ser derramada? Então, o Espírito Santo não é Deus, não tem a sua personalidade, porque ninguém é derramado, né? Como pode uma pessoa ser cheia da outra? Eles muitas vezes argumentam sobre isso. Mas nós entendemos que o Espírito Santo enche a pessoa, o Espírito Santo é derramado sobre a pessoa, né? E o coração da pessoa é contente, é alegre, o seu ser é transformado quando o Espírito Santo entra na pessoa e a pessoa é mudada de dentro para fora. Glória a Deus, amém? E nós, fechando ainda dentro das religiões que seguem essas heresias, arianistas, tropicianos, pneumatomacianos, nós temos também a religião islâmica, né? O islamismo, eles têm um pensamento com relação ao Espírito Santo um pouco confuso, e uns acreditam que ele seja o anjo Gabriel ao interpretar a expressão Espírito Sagrado no Alcorão, lá 2253, visto que Gabriel trouxe a mensagem de Deus para Maria e, segundo a tradição islâmica, teria revelado o Alcorão a Maomé. Então, isso é o que eles creem, né? O que eles propagam. Então, para os muçulmanos, o Espírito diz respeito a um ser criado, que possui um corpo sutil e é capaz de penetrar num corpo rústico. Então, esse é o pensamento do islamismo também, que segue vertentes aí dessas heresias antigas. Mas a resposta bíblica, né? Subtópico, ali na continuidade no subtópico 3, nós temos qual é a resposta bíblica, aquilo que nós falamos no início da lição, né? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. João 14, versículo 26, né? João 14, 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Então Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo.
A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Olha o que diz João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, da mesma substância, da mesma natureza de Deus, para que fique convosco para sempre. Né? Também, rebatendo as heresias, né? Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelo século dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. Né? E quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João capítulo 15, versículo 26. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo o nosso Senhor. Então nós temos várias passagens bíblicas que nós podemos rebater essas heresias, tanto por parte dos testemunhas de Jeová, por parte do islamismo, né, que puxam muitas vertentes lá dos arianistas, dos tropicianos, dos pneumatomacianos. Então nós temos que estar preparados e alicerçados na palavra de Deus. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo está conosco. Ele não é um ser criado, né? Ele não foi criado, não. Ele sempre foi Deus. E aí nós rebatemos essas heresias. Ele não é uma força, né? Como dizem os testemunhas de Jeová. Não, ele é uma pessoa, tem a sua personalidade, as suas características, e ele está conosco. Concluindo a nossa lição, né, procurei trazer aqui um resumo objetivo para que o professor possa aí estar ministrando na sua aula, pegando esses versículos que mencionamos e trabalhando com mais tempo na sua classe. A conclusão, vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. Né? O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. A Bíblia está recheada de atributos do Espírito Santo, de atributos da deidade do Espírito Santo. E nós precisamos ter esses versículos no nosso coração. O mais importante, ter o Espírito Santo em nosso coração, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua classe, a sua família, e que a presença do Senhor esteja com você todos os dias. Até a próxima, fique na paz do Senhor.